Olá, amigos e amigas, irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe em todos os momentos e que Jesus, o peregrino do amor, mensageiro da paz, encha os nossos lares de muita alegria, de muita paz e de muito amor. Gratidão ao Centro Espírita, Mansão da Esperança, por este convite amigo e fraterno para refletirmos com mais um tema belíssimo da obra Fonte Viva, neste projeto Fonte Viva. Que possamos interiorizar o tema, buscar dentro de nós as respostas tão necessárias e importantes a todos nós que somos os peregrineiros da Escola da Vida. Buscando assim essa reflexão, nos fortalecemos e seguimos firmes e fortes nessa jornada da vida. Mas antes de mergulharmos neste tesouro desta obra, vamos nos conectar com os planos mais altos que querem o nosso bem. Então, para aqueles que se sentirem mais à vontade, que possam fechar os olhos, nos conectar, vibrando positivamente. Neste primeiro momento, nos encontramos com os nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, e agradecemos por todo este amparo, por toda esta inspiração, intuição, ao longo da nossa jornada da vida. Com ele, vamos elevando nossos pensamentos, ultrapassando as esferas douradas de Ismael, anjo tutelar, a pedido do próprio Jesus para nos salvaguardar e nos evangelizar. Que possamos a partir de nós transformar esta pátria amada na pátria do Evangelho, o coração do mundo. E assim nos elevamos mais um pouquinho, chegando às esferas de Maria, Mãe de Jesus, que ela possa com sua luz de amor nos envolver em seu manto saferino de luz, nos protegendo hoje e sempre. Com ela nos elevamos mais um pouquinho à presença do seu Filho maior, Jesus. Diante dele agradecemos o Evangelho de luz, agradecemos seus ensinamentos, agradecemos sua exemplificação enquanto aqui esteve junto de nós. Que possamos também nos colocar a esta disposição para sermos exemplos das pessoas que passam por nós. Com ele formando uma família espiritual em caravana, nos elevamos à presença de nosso Pai. Diante deste Pai que nos ama, agradecemos por tudo que conquistamos, agradecemos por tudo que vamos conquistar a partir de hoje, se for do nosso merecimento. Mas agradecemos, Pai, principalmente pelo dom da vida, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesta família universal, para nos redimir dos erros do passado e melhorarmos a cada dia, propiciando assim um caminho mais leve, um caminho mais farto, um caminho de muitas energias positivas junto a Ti. E assim mais uma vez pedimos a permissão para Jesus, o nosso mestre amigo, para proferir a oração que Ele nos ensinou, uma forma de conectarmos, conversarmos intimamente com o nosso Pai, dizendo em pensamento: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito bem, minhas amigas, meus amigos, vamos mergulhar nesta obra belíssima de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O tema diz assim. O capítulo é o capítulo 124 da obra Fonte Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o tema Não te canses, capítulo 124 da obra Fonte Viva, que diz assim. Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, vai dizer assim, abre aspas para Paulo. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então vejam, Paulo, ele já vai direto aos nossos corações peregrineiros, né? Para que não nos desanimemos ao longo da nossa jornada da vida em fazer o bem. O mal, ele faz barulho, está aí aos nossos olhos. O bem é silencioso, que parte dos nossos corações. E que, num futuro, vamos colher todo esse bem que estamos depositando no mundo para com as pessoas.
diferentes de nós principalmente, não é? Então ele já fala, não desanimemos. Quando a gente cair desfalecidos, que possamos estender as mãos a Jesus, que está com os braços estendidos a nós, para nos reerguer. Então a gente se reergue, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua perseverando no caminho do bem. Assim nos trouxe Paulo. E Emmanuel vai nos trazer a reflexão. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. Olha que lindo. Então Emmanuel vem nos trazer esse exemplo, né? Que a pedra, o mármore, fica chateado, entra em desespero quando vê o martelo se dirigindo a si, quebrando, martelando, ferindo. Mas, depois da obra realizada, da parte dura ter passado, dos obstáculos terem passado, ela se vê numa obra belíssima. E nesse momento ela desperta e agradece o martelo, o cinzel, pelas pancadas da vida que a transformou nessa obra belíssima. E ele segue. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas da graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o vôo feliz. Emmanuel, sempre contundente e preciso, vai trazer no exemplo da lagarta que fica dentro do casulo por muito tempo, presa, amarradinha ali, sem liberdade alguma, mas tudo tem o seu tempo para que criemos essas asas belíssimas para voar. Assim cabe a nós também. Tudo tem o seu tempo de acontecer. O que eu preciso é fazer como Paulo, é não desfalecer, não desanimar neste caminho, aonde ainda estou preso. Isso é muito importante a cada um de nós, esta reflexão, este exemplo que Emmanuel nos traz sobre a lagarta. E depois vai se transformar nessas asas belíssimas para ter voos mais altos. E ele continua. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu, reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. Mais uma vez, né? A gente passa por processos de transformações, às vezes duros. Eu gosto sempre de dizer assim, né? Deus, como está na obra da codificação, Deus se manifesta em todos os lugares. Mas existe um lugar que Deus se manifesta mais e mais, que é na sua criação, ou seja, em nós. Deus está em nós tal qual nós estamos inseridos em Deus. Se Deus se ausentasse de nós por 1/1000 de segundo, não existiríamos. Ele é a vida e Jesus veio nos falar isso, né? Que através dele, se estendermos a mão a Jesus e trabalharmos com ele, a vida será em abundância a todos nós. Tudo ao seu tempo. E ele prossegue. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada, assim, ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore, respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Olha que lindo. O exemplo da semente lançada, que não importa o tamanho dela. Ela é colocada lá no charco, no meio da terra escura, sozinha. Mas ela
vai buscar nos nutrientes externos os melhores, para que ela seja aquilo que ela nasceu para ser, a árvore frondosa. Então ela vai buscar no escuro do chão, da terra, os nutrientes perfeitos. Assim somos nós, uma semente em evolução, e que precisamos buscar também os nutrientes externos, os melhores e os perfeitos, para que nós nos transformemos naquilo que viemos para ser. Um espírito sublime, tal qual Jesus nos fala: vocês hão de fazer o que eu fiz e muito mais. Para isso eu preciso entender o que são esses nutrientes externos, trazê-los para mim, trabalhar dentro de mim para que eu cresça. E existe esse processo do rompimento desta semente, vai rachar aquele casco duro. Nós precisamos permitir também rachar esse nosso casco duro para que a gente possa cada vez mais nos nutrir de coisas boas e crescer frondoso, tal qual uma árvore que vai dar no futuro a sombra para um viajor fatigado. A árvore frutífera vai dar o fruto doce para o viajor que tem fome e que para se restabelecer e seguir a sua jornada na vida. Olha que lindo isso. Nós precisamos perceber isso, refletir a respeito. E ele vai dizer assim: não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Mais uma vez nós precisamos lembrar do nosso modelo e guia, nosso Mestre e Senhor Jesus, que veio aqui, desceu das suas esferas sublimes para caminhar junto de nós, corações peregrineiros, endividados, nos mostrou caminhos, nos deixou lições. Foi o modelo perfeito naquela situação e naquele momento em que estava. Perseverou diante dos xingamentos, dos açoites, das injúrias, das calúnias. Perdoava a todos porque ele amava, estava em comunhão com Jesus, com Deus, nosso Pai. E assim somos nós. Estamos aqui hoje, colocados num centro, num local, com pessoas, e pessoas passam por nós, pessoas diferentes de nós. E precisamos ter sempre o modelo à nossa frente, como um farol que nos ilumina, que ilumina o nosso caminho. Não desfalecer, e se cansarmos, haverá árvores frondosas de pessoas que peregrinaram no bem e que se transformaram nessa árvore, nesse modelo que vai nos dar a sombra, que vai nos dar o alimento, para que nós no futuro também sejamos esta árvore frondosa do bem. Por isso não te canses, não vamos nos cansar de fazer o bem, sempre mirando Jesus, porque Jesus abre portas, Jesus abre janelas, Jesus constrói pontes com as pedras que lhe atiram, para se aproximar cada vez mais de pessoas, e principalmente das pessoas diferentes de nós, com pensamentos diferentes, com ideologias diferentes, com gostos diferentes, com sonhos diferentes. Perseveremos nesse bem maior, sem se cansar, sempre fazendo assim o que possas fazer no bem. Não importa se hoje você pode fazer isso ou isso, se possamos fazer isso no bem, façamos com aquele sentimento de amor, o amor que Jesus nos ensinou, que é verdadeiramente amar a todos. Tá certo? Então fica aí essa nossa reflexão da semana. Mais uma vez, gratidão a esta casa que nos abre estas portas para as reflexões, nos dá essa oportunidade. Não deixem de compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais, para que mais irmãos nossos também tenham essa mesma condição. Coloquem nos comentários o que esse texto pode te trazer de reflexões, o que te trouxe. Traga para nós experiências da vida, de trabalho, que
a gente possa fazer, exercer, externar desses nossos corações amigos. Deixa seu like se você gostar. Assim a gente engrandece esse projeto, Fonte Viva, do Centro Espírita Mansão da Esperança. E o YouTube, claro, vai poder direcionar a mais irmãos nossos para que possamos nos deparar com um tema belíssimo. Perfeito? A gente conta com todos vocês. E para finalizar, vamos vibrar mais uma vez, fechando os nossos olhos, nos conectando com toda a espiritualidade amiga que esteve presente neste momento em que estávamos refletindo sobre esse tema belíssimo, estender as mãos a eles para pedir esse fortalecimento, para que nos momentos mais difíceis sejamos cada vez mais intuídos para tomarmos as melhores decisões e continuarmos a trabalhar no bem maior. Vibremos por esta casa que nos dá esta possibilidade da reflexão. Vibremos por todas as casas espíritas, por todas as casas religiosas, que tem como pilar central nosso Mestre querido. Possamos vibrar por todas as casas de assistência sociais, onde houver um coração necessitado de amor, que as nossas vibrações neste momento possam ser dirigidas a eles. Deixamos uma vibração em aberto a Jesus, para que Ele leve aonde mais necessitar, que às vezes não temos ainda conhecimento. E que esta luz nossa possa unir as luzes, todas as fraternidades do espaço e da terra que trabalham para o bem universal, unindo a luz de Jesus e que envolva todo o nosso planeta, essa nossa escola da vida. E mais uma vez pedimos autorização, permissão a Jesus, nosso Mestre, para proferir mais uma vez a oração, para conversarmos mais uma vez com Deus, nosso Pai, e assim dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana a todos, um beijo no coração de todos, muita paz. Que Jesus abençoe a todos. Até a próxima. É.